E aí, vamos estudar a lição? Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo dessa semana, onde estivemos falando sobre esse tema tão top que se chama justificação pela fé. Graça e lei andando de mãos dadas. Mas você pode estar dizendo, pastor, o senhor falou que as minhas justiças são como trapos de imundície, o senhor falou que as nossas obras não servem como absolutamente nada para a salvação, mas eu sou bom, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada dessas coisas, como posso ser eu pecador igual a qualquer outra pessoa? Não é possível, não é justo Deus me taxar de tão pecador assim, sendo que eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa de família. Ei, você não tem a noção adequada a respeito do pecado. Porque você olha e diz, pecado é a transgressão da lei, é o que está em 1 João capítulo 3, verso 4. Beleza, o que é a transgressão da lei? É matar, é roubar, é adulterar, é isso e aquilo, ou seja, é ter um mau comportamento. Quem mata tem um mau comportamento, quem rouba tem um mau comportamento. Então, pecado é ter um mau comportamento. Aí você fica o tempo todo preocupado com o seu comportamento para você não ser pecador, para você não ser caracterizado como ímpio. Aí nos tornamos fariseus que ficamos o tempo todo preocupados com o comportamento. Quem é o bom? Aquele que tem um comportamento legal. Quem é o cara que não presta, que não vale nada? O cara que tem um comportamento mau. Ou seja, nós avaliamos a vida cristã pelo comportamento, fariseus modernos, como se o pecado fosse somente o mau comportamento, quando não é. Olha como é que Jesus abriu o leque. Lá em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Então não basta ter simplesmente o mau comportamento. Se você pensar, você já pecou. Então Davi não peca quando ele se deita com Betseba, ele já pecou quando do alto do palácio ele cobiçou a mulher enquanto ela tomava banho nua. Exatamente. Note, o ato é uma consequência de um pensamento. Qual é a diferença, muitas vezes, entre mim e o criminoso? Porque ele cometeu o ato e eu só fiquei no pensamento. Então eu não tenho como ser aos olhos de Deus melhor do que ele, porque para Deus eu pequei do mesmo jeito. É claro que na esfera humana é diferente. Eu prefiro que você me odeie, que já é assassinato. Qualquer que odiar o seu irmão já cometeu homicídio, já matou o cara. Diante disso, eu prefiro que você me odeie do que você me dê um tiro, na esfera humana. Mas diante de Deus, o pecado é a mesma coisa. Então para de se achar melhor do que os outros, porque nós somos pecadores iguais. Sabe por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque todo mundo pecou. A palavra declara, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não, pastor, mas eu não tenho maus pensamentos, não. Aí o apóstolo Paulo vem e diz na carta a Tiago, né? Ou melhor, aqui na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 14, verso 23, tudo que não procede de fé é pecado. Ei, duvidou de Deus, duvidou do amor de Deus, da companhia de Deus, da providência de Deus, duvidou de Deus em algum momento, achou que ele não te ama, que te abandonou, pecou, filho. Falta de fé é pecado. E quem é que nunca teve um momento no vacilo da fé? Pecador, entende? Então é mais do que má conduta, são maus pensamentos. Além disso, é falta de fé. E olha só a carta de Tiago, capítulo 4, verso 17. Tudo que não procede de fé é pecado. Né? Foi o que dito em Romanos. Mas aquele que sabe o bem que deve fazer, diz Tiago agora, está pecando. Quer dizer, se eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, se eu sou omisso, estou pecando. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, má conduta é pecado. 1 João 3, verso 4. Má intenção, maus pensamentos é pecado. Mateus 5, 28. Falta de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Omissão, saber o bem que deve fazer e não o faz, é pecado. Tiago 4,17. E se ainda assim você se achar um cara muito bom, melhor do que todo mundo, aí vem Salmo capítulo 51, verso 5 e dá logo uma pancada na cabeça dizendo assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Pecado é má natureza. Já nascemos com tendência para o mal. A criancinha que chamamos de inocente já precisa de um salvador. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso não tem como você se salvar por suas obras, porque você peca não só na má conduta, mas também na má intenção, na falta de fé, na omissão, ou mesmo por tua própria natureza. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Como ser salvo? Aceite a Jesus e Ele vai imputar os méritos dele sobre você, encobrindo a tua multidão de pecados. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só o sangue de Jesus para nos remir de quem nós somos. Que Deus nos ajude. Agarre-se a Jesus hoje. Pai querido, nos entregamos nas tuas mãos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Somos pecadores dependentes do Senhor. Em nome de Cristo, amém.